Olá, o programa Eclésia está no ar. O assunto de hoje, o nosso tema é sobre a vida, a missão de Santo Agostinho de Hipona. Esse santo que tem muito a ver com cada um de nós, porque ele teve muitos problemas, muitos limites, ele enfrentou situações de pecado grandes na vida dele e passou por uma transformação. Ele modificou de vida radicalmente, graças também à figura de sua mãe, que muito rezou, que muito se dedicou a esse filho. E quem de nós não tem uma mãe em casa que está sempre presente, que sempre reza por nós, que sempre nos entrega nas mãos de Deus? Acho que equivale também a nossa homenagem, o nosso carinho à figura de nossas mães. Sem dúvida, Padre Guido, a mãe de Santo Agostinho teve grande parcela de glória na conversão dele, né? Só Deus sabe quantas lágrimas esta mulher derramou para conseguir a conversão do filho. Porque o filho, já inclusive com uma idade até adulta, 30, 35 anos, vivia bem longe da graça de Deus e da voz e dos aconselhamentos da mãe. É um homem dedicado na sua vida de total liberdade, sem outros ideais, a não ser aquele de viver aventuras, né, extravagantes, e inclusive até imorais, infelizmente, e pensando que era ali que ele se realizaria. Ele estava embutido de algumas filosofias que da época, quais, por exemplo, o maniqueísmo. Pois é, maniqueísmo. Toda a leitura que nós fazemos sobre Santo Agostinho dizia que ele tinha uma tendência nos pensamentos, nos discursos dele, a essa teoria. O que é? É uma teoria filosófica que afirma a presença na nossa vida de um conflito entre o bem e o mal. E que o bem e o mal brigam entre si, não deixando-nos livres. Portanto, se o bem ganha, nós ficamos contentes. Se é o mal que ganha, não interessa para... É uma coisa que está superior à nossa inteligência. E Agostinho, no começo, acreditava nesta presença deste bem e deste mal que agia sobre a sua vida. Portanto, não se interessava dos resultados. Foi exatamente na leitura daquele trecho de São Paulo, na carta aos Romanos, que ele começou a entender uma coisa, que revestir-se de Cristo, que são palavras de São Paulo, significava adquirir um conhecimento maior destas filosofias passageiras. E foi aí que ele descobriu uma grande realidade, que sendo a pessoa humana criada à imagem de Deus, ganha presença de Deus, mas tem que retribuir para Deus. Ou seja, tem que ter atitudes que condizem. Exato, isto é, se Deus me dá a inteligência, me dá a vontade e me dá a liberdade, numa maneira gratuita, Deus quer algo de mim. Não na minha passividade, eu tenho que retribuir. Se Deus me dá inteligência, o que eu faço da inteligência? Então ele começou a experimentar a necessidade de tornar-se uma pessoa ativa diante de Deus. Não só no mundo das ideias, porque ele era muito inteligente, ele estudou retórica, tinha belos discursos, seguia também Platão. Foi outro pensador que influenciou muito ele. Nessa busca da verdade de Santo Agostinho, o senhor acha que Platão, esse filósofo, influenciou? Sim, porque a ideia de Platão era a seguinte: Platão, vamos voltar na antiga Grécia, né? Não era um cristão, mas pensava num ser superior, chamamos de Deus, que criava a pessoa humana e depois a deixava livre. Isto não havia um relacionamento entre o Criador e a criatura. Por isso, a pessoa humana se sentia completamente livre de agir como ela queria. Pelo contrário, a leitura do Evangelho vinculou a inteligência, neste caso de Agostinho, com o Criador, estabelecendo um relacionamento. Foi aí que nós diríamos em português que caiu a ficha na cabeça dele. E por isso, numa das suas mais lindas
e hoje famosas expressões. Ele chegou a escrever depois: tarde te amei, tarde te conheci. Mas não é mais nunca tarde, como a senhora afirmou, né? E todas essas expressões estão compiladas nas Confissões de Santo Agostinho. Padre Guido, pode mostrar novamente para a câmera o livro? Nós temos aqui na Rede Século XXI, vocês podem ligar para Dica 21, tem o telefone aqui, tem o e-mail. E se vocês quiserem adquirir Confissões de Santo Agostinho, vocês vão poder aprofundar mais a vida, a missão e esse belo encontro dele com Deus, não é, Padre? Sim. E o primeiro gesto que ele fez quando começou a entender os valores da vida, mesmo já tendo uma idade um pouquinho avançada, digamos assim, mas nunca é tarde demais, foi aquele de abandonar estas teorias, certo? De estudar filosofia e teologia no sentido de aprofundar o relacionamento da pessoa com Deus e de colocar exatamente as qualidades que Deus dá gratuitamente para a pessoa humana como uma dádiva da pessoa humana para Deus. Isto é, a gente recebe para poder dar, para poder retribuir. Inclusive, aquela famosa frase que ele deixou escrito em língua latina, que vale a pena ser apresentada. Ele disse o seguinte, parece um jogo de palavras: qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Em português, aquele cara que é Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, nós não fizemos nada para vir ao mundo, não vai salvar você sem você. Isto é, não vai salvar a tua vida sem a tua colaboração. É aí que ele se sentiu com uma urgência, não só de recuperar o tempo perdido, mas de apresentar exatamente o Evangelho e a filosofia do Evangelho numa maneira muito prática. E o primeiro gesto que ele fez foi exatamente na minha terra, lá em Milão, que pediu para o bispo, que é santo também, Santo Ambrósio, para que ele fosse batizado. Padre Guido, essa vida de Santo Agostinho, estou com Santo Antônio na cabeça, de Santo Agostinho, motiva muitas pessoas, muitos estudiosos. É o caso dos advogados, de juízes, que se utilizam muito das frases da vida de Santo Agostinho no próprio exercício da profissão. Sim. E é muito comum ouvir frases, ouvir ditos relacionados a Santo Agostinho. Por que ele tem essa influência nesse meio acadêmico? Sim, muito bela essa sua pergunta. E de verdade, hoje nós sentimos a necessidade de copiar determinadas expressões que são frutos da inteligência de Santo Agostinho, aplicada exatamente ao seu estilo de vida. Certo? E, por exemplo, um dos seus escritos, ele afirma o livre-arbítrio. Isto é, o que Deus faz é que depois, criando a pessoa humana, deixando a pessoa humana livre de poder usar bem os dons que Deus nos dá. E a consequência disso, quando nós usamos bem a liberdade, os frutos são aqueles que nós todos desejamos. Mas uma pessoa que usa a sua inteligência numa maneira distorcida, paga muito caro depois. E hoje existe também os castigos para as pessoas que agem contra a lei ou contra a liberdade do bem comum.